não exatamente factual, mas uma questão que eu acho uma curiosidade bacana de debater com vocês aí, jogadores, que foi a fala do Ryan. O Ryan, no alto da sua autenticidade, foi perguntado por um colega da imprensa japonesa quem é que ele conhecia do nosso adversário, quem é que ele destacava. E o Ryan respondeu assim na entrevista de ontem, dá uma olhada. Rapaz. Rapaz. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, um time muito forte. A gente sabe que vai trabalhar durante a semana para nosso melhor e sair com a vitória. Eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, assim, eu vejo zero problema e muita autenticidade. Talvez isso chegue no vestiário do Japão. Olha lá, os caras não conhecem vocês, eles acham que são os maiores, não sabem citar um jogador da seleção brasileira. Mas é a verdade, o Ryan não conhece. E eu prefiro ver um cara assim, autêntico, dizendo o que pensa, do que um cara que é preparado para dar entrevista e aí vai responder assim, ó. Não, o importante é o coletivo, a gente tem que respeitar o time do Japão com muita humildade, qualquer adversário que vier. Porque talvez ele leve tanta porrada na autenticidade dele, o futebol não gosta de autenticidade. O futebol muitas vezes gosta de respostas preparadas mesmo, né? Muitas vezes a gente espera até isso dos jogadores. E eu não vi maldade, eu vi autenticidade. Aliás, da última vez que o Brasil teve um ponta-direita que não conhecia os adversários, tratava os seus marcadores como o João, jogassem eles no São Cristóvão, na União Soviética ou na Suécia, foi o Mané Garrincha, e a gente ganhou Copas do Mundo com o nosso ponta-direita. Pois é. Diga, Felipe. Eu vi muitas vezes, assim, quando atleta ainda, eu fui muito sempre autêntico. E me perguntava, eu sempre respondi. E muitas vezes perguntava, eu respondia e falava assim, mas por quê? E quando a gente falava, respondia aquelas perguntas, as respostas automáticas, reclamavam. Eu não vejo soberba da parte dele. Sabe por que ele falou isso aí? Porque se alguém pergunta o nome do jogador, de repente ele não saberia pronunciar o nome. É difícil falar nome de repente, japonês, turco. É difícil falar nome de atletas assim. Então, exatamente. De repente é por isso que ele falou, sabe? Eu gosto muito da autenticidade do jogador, mas eu achei muito mais soberba, de repente, da parte do jogador japonês, que fala, não, o Neymar antigo, o Neymar de hoje não é o Neymar antigo, não, e a gente vai para ganhar, sabe? Então, tá tranquilo, cara. Eu também tô com ele nessa aí, é melhor ser autêntico. E voltando, né? Convivo ao longo da minha vida com muitos atletas e ex-atletas, trabalho com vários deles. Afirmo aqui, se vocês quiserem me rebater, fiquem à vontade. A minoria dos jogadores assiste futebol. A minoria. A grande maioria adora jogar, ama jogar e vê pouco jogo, conhece pouco jogador. O Felipe Melo, o Renato, o Denilson, Paulo Nunes, como foi o Felipe Luiz, nosso comentarista na última Copa do Mundo, para mim são pontos fora da curva. Os nossos comentaristas se prepararam para isso, já curtiam ver. A grande maioria, eu vejo curtir, adorar a bola, o jogo, mas assim, na hora de ligar, acompanhar, não acompanha tanto. Pelo menos é assim que eu enxergo vocês. Bom, como classe. Eu também enxergo assim, porque a rotina do jogador de futebol, ela é muito difícil, ela é muito pesada, você quase não fica em casa, então às vezes o tempo que você tem para ficar em casa, você não vai perder 2 horas do seu tempo com o seu filho e com a sua família para acompanhar um jogo, né? Eu também, quando eu jogava, eu não parava para assistir jogo. Eu imagino que os meus companheiros e meus amigos aqui também não, porque a gente queria aproveitar o nosso tempo de uma outra forma. Isso aqui não é uma crítica, né? Sim, em relação uma constatação. Em relação ao Ryan, você vê uma ingenuidade na resposta dele, né? Enquanto você estava falando, eu lembrei, por exemplo, da ótima, pelo menos na minha opinião, coletiva do Danilo, né? São 2 pontas, um cara já experiente, um cara já com amadurecimento, entendimento da profissão, acompanha tudo, e a ingenuidade de um garoto de 18 anos, né? E que se eu estivesse no lugar dele, provavelmente, dentro desse perfil de um cara mais tranquilo, mais leve, mais descontraído, eu acho que eu teria a mesma atitude que ele. Hoje você ia falar, o importante é o coletivo. Eu ia falar, moiou. Você ia falar, o importante é o coletivo. Eu concordo com o Daniel, concordo com você também, assim, dos atletas, enquanto jogava futebol, né? Eu lembro, e não só daqui, atleta no geral, no mundo todo, né? Lembro eu jogava na Espanha, tem um jogo entre Real Madrid e Barcelona, o clássico, né? E a maioria
Eu falei, assim, tem clássico hoje, Real Madrid e Barcelona, vocês não vão assistir? Sabe, assim, eu confesso que mesmo quando jogava, chegava em casa e a esposa sentava e via jogo comigo, porque eu sempre fui muito apaixonado por futebol e sempre respeitei futebol. E é por isso que você vai virar técnico. Exatamente, Por esse pode ser gosto. por isso, pode ser por isso. Pode ser por isso, mas eu concordo Dá tempo com de você. você não largar ainda esse microfone e virar técnico. Muitos mas não enfim. assistem futebol. Não, e assim, quem é que tem obrigação de conhecer todos os jogadores? A comissão técnica do Brasil. Essa vai ter que passar vídeos, informações detalhadas. E da última vez que um jogador nosso disse que conhecia o adversário foi o Dante, que conhecia os alemães. Então não é garantia de nada, lembra? Dante conhece, não é garantia de nada conhecer o jogador adversário. Eu vou fazer contato agora com o Edgar Alencar, que esse tá sabendo muito, teve que estudar e vai trazer informações do Japão. Chega mais, Edgar. Fala, Rizek, agora sim, boa noite pra você, Denilson, Felipe, Renato, todo mundo aqui com a gente. Pra Dudinha também, que me chamou, minha amiga aqui da Seleção Brasileira. Meus amigos, vou entrar aí também nesse papo daqui a pouquinho com declarações da seleção japonesa sobre o Brasil. A gente não teve ainda a chance de repercutir diretamente, né, essa entrevista do Rayan. Amanhã tem entrevista coletiva aqui em Houston. Aí vamos poder perguntar, né, se alguém se sentiu ofendido, se isso vai ser usado na pré-eleição ou não. Deixa eu só passar um pouquinho o panorama aqui, meus amigos, porque nós estamos aqui no centro de Houston. Esse é o hotel onde vai ficar concentrada a delegação japonesa. Só que ao contrário do que aconteceu com a seleção brasileira, a Duda reportou, né, tudo certinho com a logística. Aqui não, ó, Luiz Fernando Sonsini mostrando pra gente a imprensa japonesa. Vamos ser generosos aqui, duas dúzias de torcedores, alguns curiosos aqui para acompanhar a chegada. E essa chegada, amigos, estava prevista inicialmente para 6h30 da tarde, no horário de Brasília, tá? Então já temos muitos atrasos. Há pouco, o assessor confirmou oficialmente aqui para o nosso produtor, para o Guilherme Oliveira, simplesmente que o voo atrasou, ainda não temos previsões, ele só disse shortly, ou seja, em breve o ônibus pode chegar aqui para essa seleção que treinou hoje cedo, ainda na base, né, dos Estados Unidos, lá no Tennessee, né, na cidade de Nashville. E aí daqui a pouco, então, a seleção japonesa, a qualquer momento, podemos trazer, quem sabe, aqui no Seleção ainda, para esse time que vai poder descansar e com algum atraso, assim como aconteceu com a seleção brasileira no jogo contra a Escócia em Miami, né? Amanhã também tem um treinamento no estádio do Houston Dynamo, é o mesmo. A seleção brasileira vai dividir com a japonesa, evidentemente, mudando os horários. O treino do Japão é um pouco mais tarde, às 3 horas. Retomando aqui, então esse é o cenário, a gente está aqui esperando a seleção japonesa com atrasos, pelo que a gente ouviu dos colegas que estão aqui sentados também esperando, questões climáticas que atrasaram a logística japonesa. O que eu vi aqui desde que o jogo foi confirmado Japão e Brasil? Vou destacar aqui para você, Rizek, amigos, a declaração do atacante do Ueda. O Ueda falou o seguinte, tá na memória do japonês, evidentemente, essa vitória por 3-2 no amistoso em outubro. Mas o Ueda disse que eles têm plena consciência de que era uma outra circunstância, sem o estresse de uma Copa do Mundo, outros jogadores, mas tanto ele como também o técnico, o Hajime Moriyasu, tem falado muito na questão da mentalidade, que o que é importante para essa geração japonesa é que nesse ciclo os jogadores conseguiram vitórias importantes, vitórias em seleções campeãs do mundo, e é essa mentalidade que eles acham que estão levando para o adversário, que o Japão não é mais um adversário facilmente batido, que eles conseguem competir, e essa geração tem o sonho de ser, pela primeira vez, levar o Japão a uma vitória em jogo eliminatório de Copa do Mundo. Essa é a 5ª vez que o Japão passa da primeira fase, mas é a primeira vez que eles vão tentar vencer um jogo eliminatório. Olho em 2 destaques só, possíveis desfalques, tá, Rizek, que eu devolver para vocês. O zagueiro e capitão Itakura saiu machucado contra a Suécia, hoje nem treinou, tá? Nem foi para o campo, vamos ficar de olho amanhã, mas pode ser um grande desfalque para a defesa japonesa. E o Kubo, né, que saiu com aquela lesão no joelho, ainda na primeira partida contra a Holanda, hoje foi para o campo, mas treinou separadamente. Vamos ficar de olho no treino de amanhã para ver se volta ou não esse jogador importante da Real Sociedad. Mas o que podemos trazer nesse momento aqui é a espera dos japoneses e esses componentes aí do que os japoneses falam com muito respeito, mas mentalidade não ganha jogo, não empurra a bola para o gol, mas eles acreditam que agora tem mais ferramentas para, quem sabe, desafiar o Brasil e vencer um jogo eliminatório de uma Copa do Mundo. Obrigado, Edgar. A gente tinha tido um probleminha aí com Houston, sem trocadilhos, agora consertamos o áudio, você voltou perfeito aqui no Seleção, meu caro. Grande abraço, até a próxima. We do not have a problem. Falar um pouco da... Não, not today. Abraço, Edgar. A gente queria falar um pouco da evolução do Japão em Copas, né? Em 22, eles tiraram a Alemanha na fase de grupos, né? Foram eles que tiraram a Alemanha, passaram eles e a Espanha. A Alemanha caía na primeira fase. Em 18, eles quase cruzaram o nosso caminho. Eles abriram 2-0 contra a Bélgica. Não sei se vocês da concentração estavam acompanhando a partida. E estavam vencendo o jogo, assim, aí a Bélgica
virou na bola alta, né? Colocou jogadores altos e virou. Quase que eles cruzaram. De todas as seleções que eu vi jogar, essa para mim parece ser a mais perigosa.